Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo C40 Ultimate P8, modelo 100% elétrico da Volvo. A gente pode chamar de um crossover compacto, não necessariamente um SUV, mas nesse vídeo aqui, como vocês já bem sabem, vamos falar de consumo. Se temos um carro elétrico aqui, vai ser um pouquinho diferente esse vídeo. Logicamente não teremos quilômetros por litro, mas sim quilowatt-hora a cada 100 quilômetros. Lembrando que hoje a gente vai testar o consumo 100% urbano. Vamos percorrer um trecho de aproximadamente 10 quilômetros com ar-condicionado ligado, atendendo a pedido de vocês. E, claro, rodando de uma forma bem tranquila. Mais informações eu vou falar para vocês ao longo do trajeto. E no final do vídeo a gente sempre costuma comparar as nossas médias com as médias do Inmetro, mas nesse caso aqui o Inmetro divulga apenas a autonomia total de uma carga da bateria, então a gente não vai conseguir fazer essa comparação. Mas vamos mostrar o quanto esse carro consome na cidade, porque ele tem um desempenho incrível. Será que o consumo também é tão alto assim? Vamos descobrir nesse vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá começar o nosso teste de consumo com o Volvo C40 P8. Lembrando que a versão P8 é aquela que tem dois motores elétricos, portanto tração nas quatro rodas. A gente já vai falar melhor do conjunto mecânico. Vamos lá, vou segurar aqui para a gente resetar o trip manual. Lembrando, esse carro ele é, digamos, automático, já que ele não tem relações de marcha, né? Você só seleciona para frente ou para trás. E a gente vai aqui dirigir de uma forma bem tranquila. O que eu preciso considerar para vocês é o seguinte: ele tem a função One Pedal, que é quando você dirige praticamente com um pedal só, né? Como diz o nome. Essa função eu deixei desativada porque eu acho ela muito exagerada. Então assim que você solta o pé do freio, ele já freia muito o carro. Então eu não gostei, eu prefiro andar da forma mais convencional, que é sem esse sistema ativado, fechou? Mas se você quiser uma economia um pouco mais alta de combustível e preferir usar esse sistema, também não tem problema nenhum. Além de resetar o trip, eu também já liguei aqui o ar-condicionado, porque a gente faz dessa forma aqui no canal GT Autos. A gente tenta repetir com todos os carros o mesmo padrão no teste de consumo urbano, que é aquelas condições que eu falei para vocês, né? Geralmente carro abastecido com gasolina. Esse aqui é diferente, obviamente, porque é elétrico, mas sempre o carro abastecido com gasolina, ar ligado, dirigindo da forma tranquila, e quando o carro tem start-stop, a gente deixa ativado. Como esse carro é elétrico, ele praticamente não tem essa questão de ligar e desligar a motorização, né? Então por isso que não tem um sistema start-stop. Mas galera, é o seguinte, ó, mais um carro elétrico aqui, inclusive um BYD Dolphin, que pode ser que a gente teste em breve no canal, viu? Vem novidade por aí. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês: deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também recomendar o nosso trabalho para mais pessoas. Como eles são completamente gratuitos para vocês e dão muito trabalho, por favor, já deixa o seu like, e caso você não goste do nosso trabalho ao longo desse vídeo, é só você retirar o like. Fechou? Vamos falar então de conjunto mecânico, que não é tão mecânico assim, já que ele é elétrico, mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Esse carro tem dois motores elétricos, um na dianteira e o outro na traseira, fornecendo tração AWD. Lembrando que o C40 e também o XC40 P8 são os que têm essa motorização dupla com tração nas quatro rodas. Você tem também a versão Plus P6, que aí tem somente um motor traseiro. Nesse caso aqui, o motor dianteiro tem 150 cavalos e 25,5 de torque. O que tem, por exemplo, o motor 1.4 TSI da Volkswagen, né, como em um T-Cross ou um Polo GTS, por exemplo. E o motor elétrico traseiro tem 258 cavalos com 42,8 kg de torque. Esses dois motores combinados entregam uma potência de 300 kW, ou seja, são 408 cavalos de potência aqui no Volvo C40 P8. E de torque a gente tem 68,3 kgfm, ou seja, potência e torque são impressionantes, né? E o desempenho desse carro realmente impressiona, é excepcional. E a gente não vai mostrar isso no vídeo de hoje, porque a gente está andando de forma mais tranquila, mas temos aqui também vídeo de viagem, teremos avaliação completa, onde a gente vai mostrar bastante desse desempenho para vocês. Como eu falei, esse carro, digamos que ele é automático, né? Já que o elétrico só tem uma marcha.
Com pouquíssimas exceções, o Porsche Taycan, por exemplo, tem, digamos que 2 relações, mas a maioria deles tem uma marcha só, né? Ou para frente ou para trás. Você seleciona aqui na alavanca de transmissão, digamos assim. E se é um carro elétrico, a gente precisa falar de bateria. Esse é um dos pontos mais importantes de um carro 100% movido a eletricidade. Esse modelo aqui usa uma bateria de íons de lítio com capacidade de 78 kWh, mas uma capacidade utilizável, que você vai conseguir utilizar realmente na prática, no dia a dia, são 75 kWh. Agora, o problema de muitos elétricos é justamente o peso, porque essas baterias de alta tensão costumam ser muito pesadas. O híbrido já sofre um pouco com isso, mas o elétrico, por ter somente essa fonte de energia de alimentação, as baterias são muito grandes e bem pesadas. Por isso, esse carro pesa 2.207 quilos. É realmente muita coisa, mais de 2 toneladas. Lembrando que um Volkswagen Polo, por exemplo, um carro equivalente, tem ali seus 1.200, 1.300 quilos no máximo. Então, 1 tonelada a mais do que um hatch compacto, né? Uma diferença bem grande. Algo muito interessante do carro 100% elétrico é o silêncio a bordo, né? No caso do C40, ele faz um barulho externo, mas é um som emulado, é um som reproduzido mesmo artificialmente, justamente para você alertar os pedestres e até os outros carros que estão trafegando na mesma via que você. Eu particularmente não gosto muito, mas é uma questão de segurança, né? Ou pelo menos acho que esse barulho poderia ser melhor filtrado aqui dentro. Você escuta assim ele como se fosse um barulho até parecido com uma nave espacial, digamos assim, né? Algo nesse sentido, realmente um barulho de carro elétrico. Outra coisa interessante aqui do Volvo C40 Ultimate é que no painel de instrumentos, que tem 12.3 polegadas, muito bonito por sinal, ele tem um econômetro, digamos assim. Ele mostra aqui pra gente, além da posição do câmbio, o quanto a gente está gastando energia ou então regenerando energia. Lembrando que os carros híbridos e elétricos, em sua maioria, eles possuem uma regeneração de energia. E como que funciona? Quando você pisa no pedal do freio, raramente ele vai utilizar os discos de freio realmente para fazer a frenagem desse carro. O primeiro recurso que ele faz é a inversão do motor elétrico. Então ele inverte essa rotação e ele aproveita a energia cinética, que seria desperdiçada, para transformar em energia de movimento. E por questões de física, quando ocorre essa transformação de energia cinética em energia de movimento, o carro acaba freando um pouco, né? Não existe milagre. Se fosse somente pelo movimento das rodas, você poderia rodar praticamente infinito com qualquer carro elétrico, né? Mas não funciona assim, ele acaba perdendo velocidade, então ele funciona como uma frenagem regenerativa. E aqui no painel ele mostra isso aqui. Quando a gente pisa no freio, ele cai ali o medidor, indicando que a gente está recarregando energia ao invés de gastar energia. Então, o One Pedal ele faz basicamente isso. Quando você tira o pé do freio, ele já freia sozinho, já usa essa regeneração de energia para conseguir carregar um pouquinho da bateria. Não que vá realmente carregar totalmente, não é uma recarga como na tomada, mas funciona como uma recuperação de energia, ele deixa o carro mais econômico. Lembrando que o carro elétrico, ele é o contrário do carro a combustão, então na estrada ele gasta mais e na cidade ele gasta menos, justamente por conta dessa regeneração de energia. Na cidade você acelera menos, né? Então você não está puxando muita energia da bateria e você freia mais, então você tem um pouco dessa regeneração. Na estrada é o contrário, você freia muito menos, você pisa mais para conseguir manter uma velocidade constante de 100, 120 km por hora, por isso que ele acaba sendo mais gastão na estrada do que na cidade. Os híbridos também acontecem mais ou menos dessa forma, porque eles acabam priorizando o motor a combustão na estrada, já que ele acaba sendo mais eficiente que o elétrico, visto que o elétrico, como eu falei, gasta muita energia para conseguir manter uma velocidade mais alta do carro. Pessoal, vou dar um spoiler aqui para vocês de algumas coisas que eu vou comentar, logicamente, na avaliação completa desse carro, mas a suspensão me incomodou bastante. Ela não chega a ser dura, mas ela é muito barulhenta. Vou até ficar quietinho para vocês escutarem, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir nitidamente da câmera,
mas ela realmente faz muito barulho quando você pega desníveis. E isso, pelo que eu estava conversando com alguns amigos meus jornalistas, é uma característica de praticamente todos os Volvos, porque sinceramente não são suspensões feitas para o Brasil, né? Esses carros são projetados para rodar principalmente lá na Europa, que você tem um asfalto muito melhor do que no mercado brasileiro. Então você tem esse probleminha aqui no nosso país. Algo que eu sempre falo para vocês de economia de combustível é evitar parar o carro, evitar logicamente acelerar muito, e isso vale aqui para o carro elétrico também, viu, pessoal? Então, se você vir que tem um farol fechado ali na frente, não adianta você acelerar até lá para frear em cima do farol. Começa a fazer essa frenagem antes, principalmente por conta dessa frenagem regenerativa. Então você já vai pisando um pouco no freio para conseguir recarregar um pouquinho da bateria e também deixar de gastar, digamos assim. E falando nisso, algo que eu senti falta nesse carro são níveis de regeneração da bateria. A gente encontra, por exemplo, até no Ravo H6, que é um híbrido convencional que a gente testou aqui no canal recentemente, ele tinha alguns modos de regeneração. Então você poderia deixar essa recuperação de energia mais forte ou mais fraca. Aqui não, você só tem o One Pedal ligado ou desligado. Mas como eu falei, ele acaba sendo muito agressivo, então deixar ele ligado não é muito legal. Outra questão dos elétricos é que eles geralmente são mais sensíveis no quesito consumo de combustível, que o combustível no caso aqui seria eletricidade, né? Por quê? Ele tem sim uma bateria de 12 volts, aquela bateria convencional, né, auxiliar de chumbo ácido, mas ela é alimentada pela bateria de alta tensão, desses 75 kWh de capacidade que eu falei para vocês. Então o que acontece? Tudo que você utilizar aqui dentro do carro, o ar-condicionado, até mesmo os faróis, o sistema de som, tudo que for gastar energia, ele vai puxar essa energia da bateria de alta tensão. Então ele acaba sendo mais sensível que o carro a combustão. No carro a gasolina ou flex, algo nesse sentido, você utilizar o rádio, utilizar os faróis, na teoria ele até gastaria um pouco mais de combustível, mas a diferença é mínima, você realmente não consegue perceber. No carro elétrico não, ele vai puxar a energia da bateria, porque não tem aquele motor sempre em funcionamento em marcha lenta para conseguir gerar energia mesmo sem acelerar. Quem acompanha aqui o canal já conhece bem esse trajeto que estamos fazendo em trecho 100% urbano e sabe que daqui para frente a gente vai pegar alguns trechos de subida. E da mesma forma que o carro a combustão, na subida o elétrico também gasta mais. Por isso sempre mantenha uma aceleração linear, ou se possível nem acelere, né? E também tenha paciência. Esse é o segredo para economizar combustível em todas as ocasiões. Você precisa ter paciência. Se você sair de casa atrasado, com pressa e tudo mais, você vai dirigir de uma forma mais esportiva, principalmente aqui no Volvo C40, porque como eu falei, o desempenho desse carro é excepcional. Então ele te instiga a acelerar, e se você se render a esse pedido, digamos assim, do carro, vai gastar mais energia dessas baterias de 75 kWh. Estamos caminhando aqui já para o final do nosso percurso 100% urbano. Vamos só estacionar ali na frente para a gente conferir como que ficou essa média de consumo do C40 Ultimate P8. E aí, será que foi econômico? Vamos descobrir agora. Vamos lá, pessoal, chegamos aqui no final do nosso trajeto com 21% de bateria e vamos ver aqui, rodamos exatamente 10 km em 25 minutos, média de 24 km por hora e média de consumo de 19,2 kWh a cada 100 km. Como esse aqui é o primeiro elétrico que passa pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos, infelizmente a gente não tem um parâmetro de comparação com outros modelos, mas digo para vocês que teremos mais elétricos em breve no canal, e aí vocês têm essa base comparativa mais definida. Porém, se você tem um carro elétrico, você pode comparar com o uso do seu carro. Então, média aqui de 19,3 kWh a cada 100 km. E aí você pode comparar com o que o seu carro faz também rodando na cidade. Mas essa média me parece que é um consumo somente ok, não é muito favorável, não é muito agradável assim. Bom, e o que eu achei dessa média de consumo? Como eu falei para vocês, é o primeiro elétrico que a gente testa no canal, então a gente ainda não tem muito esse parâmetro. Mas fazendo aqui para vocês uma continha bem rápida para a gente calcular a autonomia do C40 Ultimate P8.
ele fez 19,3 kWh a cada 100 km. Então a gente pega a capacidade da bateria, que tem 75 kWh, divide por esses 19,3, que dá 3,88. Aí a gente faz vezes 100, porque a cada 100 km, e teríamos uma autonomia em 388, quase 389 km praticamente. Adianto para vocês que é sim uma boa autonomia para esse carro. O Inmetro, inclusive, divulga que ele roda até 353 km. Mas como a gente sabe, o Inmetro ele aplica uma redução de aproximadamente 30% sobre o ciclo de teste EPA, que é o ciclo americano, né? Então o Inmetro ele é um pouco mais conservador, então é normal que os carros passem da autonomia divulgada pelo Inmetro, mas ele é um pouco mais pessimista, digamos assim, para garantir que você não se iluda com um número maior de autonomia. Mas de 353 para 389 praticamente, que a gente calculou aqui, é uma boa vantagem, mas eu esperava até um pouquinho mais, né? Eu achei que esse carro seria um pouco mais econômico na cidade. Eu esperava ali um consumo na casa de 16, 17 no máximo kWh a cada 100 km. Mas como eu falei, ele é bem sensível porque ar-condicionado ligado, a gente pega alguns trechos de subida, então o carro elétrico acaba sendo um pouco mais sensível mesmo a essas questões que eu acabei de comentar para vocês. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou dessa média e se o seu carro elétrico ou um carro elétrico que você tenha contato faz mais ou menos que os 19,3 kWh a cada 100 km do C40 Ultimate. E claro que teremos muitos outros elétricos aqui no canal em breve, que aí a gente pode fazer uma comparação um pouco mais detalhada desse consumo.